A voz da palavra apresenta. De quem é a culpa? Quem nunca ouviu alguém falar que o mundo está do jeito que está, por causa da mulher que comeu o fruto proibido? Pois bem, não é bem assim não. Tudo começou assim. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 a 17. Se notarmos bem, Deus ainda não tinha feito a mulher, mas a ordem, Deus passou para o homem, Adão, a sua criação. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Depois de ter plantado árvores no jardim do Éden, dar nomes a cada animal, só então Deus falou. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora idônea para ele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Gênesis 2, 18, 21 e 22. Então Deus fez a mulher. Porém, só depois que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, que Deus achou que Adão precisaria de uma companheira, no caso, a Eva. Gênesis 3. Agora a palavra nos mostra mais uma que pode muito bem assumir a culpa: a serpente. Tentação de Eva e queda do homem. Gênesis 3, 1 a 11. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para se aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Pronto. A questão abordada neste estudo aconteceu nestes versículos. E a serpente ofereceu a Eva, que comeu do fruto proibido, e Eva ainda deu do fruto, para seu marido Adão. A grande pergunta é essa: de quem é a culpa? Da serpente que ofereceu do fruto a Eva? Ou da Eva que tanto sabia, como falou sobre a proibição de Deus para a serpente, e mesmo assim comeu, como também deu a seu marido? Ou do Adão que também sabia da proibição de Deus, e mesmo assim comeu, e não repreendeu sua mulher? De quem é a culpa? Um jogando a culpa no outro. Gênesis 3, 12 e 13.
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. O apóstolo Paulo nos mostra em Romanos 8 as consequências da desobediência às ordens que Deus tinha imposto, na qual somos pagantes até o dia de hoje. Paulo se refere à criatura impondo a culpa a todos, cada um com a sua participação, e nos dando esperança de sermos perdoados. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 20 a 22. Já em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo lança sua opinião em defesa de Adão, dizendo que não foi Adão que foi enganado, mas sim a Eva que deixou ser enganada. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Então, nesta polêmica questão, o apóstolo Paulo diz que tem culpa a serpente por ter induzido a Eva em cometer o pecado. Tem culpa também a Eva, que poderia tapar os ouvidos à serpente, diante da ordem de Deus. O apóstolo culpou a serpente e a Eva, porém, dizendo que Adão não foi enganado, nos levando a pensar que Adão não foi enganado, mas sabia das ordens de Deus. A omissão nas ordens de Deus também é pecado. Então, a serpente por ter oferecido o pecado, a Eva por estar ciente do pecado, e mesmo assim aceitou. E Adão, que mesmo sabendo das ordens divinas, se deixou levar, sendo também merecedor das consequências do pecado, que nós pagamos até o dia de hoje. As consequências. A serpente. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher. Gênesis 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Ação ou efeito de conceber. Dar à luz. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão. Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E a cada um de nós. Gênesis 3, 21 a 24. Deus é misericordioso ao não exterminar aos desobedientes, mas cuidou das suas criações, lhes dando amparo e o castigo para que vivas. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para labrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. E o pecado se multiplicou sobre a terra, acendendo a ira de Deus, separando Noé com sua fidelidade e retidão, para a multiplicação de nossa espécie. E exterminou ao pecado, como os pecadores, lançando sobre a terra um dilúvio, matando tanto ao pecado como também ao pecador. Após tudo isso, Deus, ao terminar sua punição, ao sentir o sacrifício de Noé, cessou a sua ira. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é mal desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Gênesis 8:21. Após toda essa questão, a pergunta ainda fica: de quem é a culpa? Deus seja louvado.